E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luciano, professor de Sinais e Sistemas. A gente vai fazer uma aplicação hoje sobre a transformada de Fourier, para a gente perceber para a gente perceber realmente como ela é aplicada, certo? Bem assim, de uma forma bem introdutória, e para isso a gente vai utilizar um MATLAB. Então a gente vai gerar sinais senoidais e somá-los e obter um determinado tipo de sinal. E a partir deste, vamos analisar um domínio da frequência. Então, para isso, pessoal, a gente vai criar uma função para gerar essa transformada de Fourier. Apesar de que o MATLAB já faz isso, mas a gente vai explicando aqui aos poucos por que criar essa função. Então, primeiramente, nós temos aqui a página principal do MATLAB. Imediatamente ao abri-lo, eu coloquei aqui o fundo escuro que eu acho mais confortável para trabalhar. Eu acho que descansa um pouco a vista. Então vamos lá. Inicialmente, a gente na tela principal, para a gente criar uma função, nós entraremos no modo Edit. Simplesmente vamos digitar Edit e apertar Enter. Pronto. Esse ambiente nós vamos criar uma rotina, certo? Que vai fazer a transformada de Fourier. Então toda vez que a gente precisar realizar a transformada de alguma função ou de algum sinal, a gente simplesmente chama essa função e ela vai executar todos os passos que nós iremos realizar aqui. Então, como um comando para criar uma função, a gente sempre é interessante a gente descrever o que essa função faz. Então para isso a gente usa aqui, ó, esse símbolo, certo? De porcentagem, porque a gente está falando para o MATLAB que aquela linha não vai ser executada, ela serve como um texto. Então a gente vai introduzir aqui um texto explicativo sobre a funcionalidade da função, porque se por acaso você esquecer como utilizá-la, você basta digitar aqui, por exemplo, se eu estou no MATLAB e tem uma função aqui que chama Sale, e você não sabe utilizar, você não sabe o preâmbulo dela, então você escreve help Sale. Então ele vai te explicar o que essa função faz, correto? E ainda tem aqui um documento com exemplos e aplicações. Então tudo que a gente escrever aqui e utilizar como comentário através desse símbolo, o MATLAB vai apresentar para a gente, no caso a gente utilizar esse help. Então vamos colocar assim, ó, esta é uma função que faz a transformada de Fourier de um sinal e inserir outro comentário, plota no domínio da frequência. É interessante também, pessoal, a gente inserir data. Perfeito? Então eu vou colocar aqui 10/10/2012 e o nome também de quem está fazendo. Não, o nome não tem tanta necessidade, mas a data é importante. Então veja bem, a função ela é definida como function. Então pronto, quando eu escrevo function, vocês vão perceber, caraca, tá difícil aqui, que o MATLAB já vai mudar de cor, porque ele já reconheceu aquele comando como uma função. Então, essa função, a gente vai colocar entre parênteses, ela vai retornar duas variáveis, x e a frequência. A frequência do sinal x, que já é o sinal no domínio da frequência, por isso que a gente representa o x maiúsculo. E para isso, a nossa função, a gente vai criar. Eu estou falando que ela vai chamar FFTF, Fast Fourier Transform Frequency, tá? A gente poderia chamar de qualquer coisa. Então, como dado de entrada para o usuário, nós teremos o valor do sinal x e Fs. Esse Fs é a frequência de amostragem. Eu vou explicar depois o que vem a ser isso. Então veja bem, esse x, pessoal, percebam que ele é minúsculo e esse aqui ele é maiúsculo. O x minúsculo a gente convenciona que ele vai representar o sinal no domínio do tempo e o x maiúsculo representa o sinal no domínio da frequência. Então, isso aqui também, essa forma de como você vai utilizar a função e quais as variáveis de entrada e de retorno,
é interessante a gente inseri-la no preâmbulo. Pronto, feito isso aqui, a gente precisa salvar essa função. Então, a gente vai criar uma pasta para isso. No meu caso, eu já tenho uma pasta criada, que está aqui no computador, Pitágoras, tem aqui várias disciplinas, sinais e sistemas, MATLAB, PDS, FFT. Pronto, eu já tenho aqui, vou salvar ela como FFT dentro dessa pasta. É importante a gente saber em qual pasta gravar, porque depois, quando a gente utilizar a função, o MATLAB tem que saber onde que ela vai estar localizada para utilizar. Então a gente vai ter que definir isso depois. Então, salva com o mesmo nome da função, FFTF. Pronto, está falando que já tem uma função com esse nome. Vamos substituir, porque essa função eu já fiz ela anteriormente. Então agora, este sinal X, pessoal, é como se fosse uma senoide qualquer. Por exemplo, se eu crio aqui, ó, vamos criar rapidamente aqui. Não vou entrar em detalhes do que eu estou fazendo. Eu estou criando só uma base de tempo, certo? E vou colocar aqui x igual a seno de x. Não, vamos colocar aqui 2 vezes π vezes frequência de 10 Hz vezes o t que eu acabei de criar. Então pronto, o meu sinal x lá que eu vou utilizar na função vai ser uma senoide, por exemplo. Se eu escrever aqui plot t,x, eu vou plotar a senoide x que eu acabei de criar em função do tempo. Então veja bem, não saiu nada. Vamos ver por quê. Tá, é porque quando eu criei o vetor de tempo aqui, ó, ele está valendo de 1 até 1, desculpa, de 0 a 1. Aqui eu tenho que colocar um 0, que é como se ele estivesse dando um passo de uma unidade de 0 a 1, então eu não teria valores. Então pronto, atribuo novamente ali o valor de x é igual a seno de 2πft e pronto, vamos plotar o gráfico e vocês vão ver a senoide perfeitamente. Então veja bem, esse é o nosso sinal x de t. É só um exemplo, pode ser qualquer outro tipo de sinal. Então voltando aqui ao MATLAB, nós vamos definir aqui uma variável n maiúscula, que ela é igual ao quê? Length. Esse length, pessoal, é o tamanho do vetor x. Então se aquele vetor x que eu criei, ele tem 1000 valores, porque olha só, se eu colocar aqui somente x, ele gerou aqui inúmeros valores. Vamos colocar em forma de coluna que fica mais fácil. X transposto. Percebam que eu tenho vários valores de x. Estão percebendo? Então, se eu ploto esse x, eu estou simplesmente escrevendo esses valores no gráfico, que é a própria senoide. Se eu quiser saber a dimensão desse vetor x, eu simplesmente escrevo rus x. Eu tenho aqui que é um vetor de uma linha e 1001 colunas. Então, se eu escrevo length de x, o meu tamanho de vetor vai ser 1001, que foi o que retornou. Então veja bem, n recebe length de x. Pronto. Vou criar agora mais uma variável que chama k. Estou definindo essa variável. Ela não existe ainda. Então ela vai de 0 até n menos 1. Estou atribuindo um valor. Ou seja, se o nosso n aqui tem o valor de 1001, o valor de k vai de 0 até n menos 1. Ou seja, de 0 a 1000. Em outras palavras, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até 1000. Perfeito? Então vamos ver. Agora nós vamos criar um vetor t, que é o vetor de tempo. É simplesmente um vetor que vai definir qual que é o valor do tempo naquele instante. Porque se eu pego, por exemplo, esse sinal aqui, x, e ploto ele dessa forma, ó, stem x de 1 até 10.
eu vou plotar o sinal X na forma discreta, só que eu vou plotar apenas os 10 primeiros valores. Aqui nós temos o eixo X, ele tem 10 pontos. Cada ponto onde eu tenho aqui uma informação de amplitude desse sinal da senoide, ele me refere a um instante de tempo, porque isso aqui não acontece no instante de tempo igual a 10 segundos. Quer dizer que isso é a amostra de número 10 e que ele está relacionado com o instante de tempo. Se eu colocar stem X, eu estou plotando toda a senoide, só que na forma o quê? Discreta. Percebam isso, tá? Então, depois que eu criei esse vetor de t, que ele é definido como n dividido por a frequência de amostragem, eu vou criar agora uma outra variável, frec, que já é o que? A frequência do sinal, que é simplesmente k, que eu criei logo acima, dividido por t, ponto e vírgula. Agora, o meu x, que é o sinal que eu vou aplicar a transformada de Fourier, eu vou escrever FFTN, que é a própria função do MATLAB que realiza a transformada de Fourier. Esse n, FFTN, é porque ela é normalizada. Então, veja bem, eu vou aplicar a transformada de Fourier sobre o sinal X, e eu preciso, como ela é normalizada, eu vou dividir por esse n maiúsculo. Depois, eu vou criar uma frequência aqui, que eu vou chamar de cutoff, que é uma frequência de corte. Isso é só uma frequência que eu vou criar para ajustar os meus dados. Ela não tem, eu poderia fazer sem ela que o resultado ia ser parecido, não ia ter tanta diferença, vocês talvez nem notariam. Então, eu vou escrever aqui, ceio n dividido por 2. Então, eu só vou normalizar, veja bem, x, que já é o sinal do domínio da frequência, depois que eu aplico a transformada de Fourier, é ele mesmo, porém eu vou plotar apenas do primeiro até esse ponto que eu defini em cima, que é o cutoff, que é uma frequência, porque eu não vou precisar plotar todas as frequências, porque vamos supor, se eu tenho um sinal que tem uma frequência de 10 Hz, não tem por que eu representar no eixo X uma frequência de até 10.000 kHz. Então isso não tem sentido. Então esse cutoff ele serve justamente para isso, para normalizar aí, nem é normalizar, é ajustar o eixo X. Então, feito isso, eu posso colocar um comando que vai plotar o meu sinal já no domínio da frequência. Ele vai plotar, primeiro eu coloco o eixo X, que é a frequência, né? Transformada de Fourier apresenta no eixo X a frequência, e no eixo Y, a amplitude, vai ser ABS de X maiúsculo. Como eu calculei que X é a transformada de Fourier, na hora de plotar eu tenho que plotar a transformada de Fourier. Esse ABS é para plotar o valor absoluto, ou seja, eu estou plotando em módulo. Então, só para definir aqui, eu posso colocar aqui, ó, o título dessa função que eu estou plotando. Vou até colocar aqui escrito figure, porque se eu já tiver uma figura aberta, ele vai plotar por cima. Então, se eu coloco isso aqui, ele gera uma outra figura e eu não vou atrapalhar se eu tiver alguma coisa aberta. Tá, e com o título aqui do nosso gráfico, eu vou colocar aqui, ó, sinal espectro de frequências, tá? Então, X-label nada mais é do que o que eu vou representar no eixo X. Então, eu escrevo o eixo X, como a gente bem sabe, é a frequência, e a gente está normalizando ela aqui em Hertz, que é mais familiar para todo mundo. E o Y-label, que é o eixo Y, eu vou colocar aqui só amplitude, tá? Que é o grau de significância daquela frequência. Se a frequência for mais importante, ela vai ter uma amplitude maior.
Então essa aqui é a nossa função, pessoal, certo? Então veja bem, a gente pode testá-la agora. Mas antes disso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai em File, porque lembra que quando a gente salvou a função, eu falei que o MATLAB precisa buscá-la numa pasta específica, então a gente tem que avisar isso para ele. A gente vai em File e vai clicar aqui em Set Path. Que esse Set Path eu vou direcionar a pasta em que eu salvei a função, para quando eu acioná-la, o MATLAB ir direto, ele não vai ficar procurando no sistema. Então eu clico aqui, ó, em Add Folder e venho aqui, eu salvei computador, Pitágoras, sinais e sistemas, MATLAB, PDF, FFT. Eu salvei aqui dentro. Selecionei a pasta, olha só, esse path, que é esse destino, clico em salvar. MATLAB não pode salvar a alteração do path. O path fala... Ah tá, ele está perguntando se quer salvar em algum outro local. Ele está falando isso porque eu não executei o MATLAB como administrador. Então eu teria que fechar e abri-lo novamente. Mas como eu já salvei isso anteriormente, ele não vai ter problema em encontrar. Então, olha só, se eu escrever aqui help e o nome da função, ele já vai buscar, olha só, justamente o que a gente escreveu lá no preâmbulo, a data e o que? O x, frequência, FFT, da forma que representa. A gente ainda pode incrementar isso aqui e escrever assim, ó, colocar em detalhes, x minúsculo, sinal de entrada. Pode explicar também que fs é a frequência de amostragem do sinal. E ele vai retornar o que? O x maiúsculo, que é o módulo do sinal no domínio da frequência. E o eixo x aqui que ele vai retornar é o frec. Nada mais é do que o que? Vetor de frequências, que é o eixo x. Quando eu salvei, eu chamei, vou limpar a tela e chamo novamente o help FFT, ele mostra a função e ainda explica o que cada uma das variáveis vai fazer, como que ela atua na função. Então pronto, vamos testar. A gente já criou aqui um senoide x, tá? Então, vamos fazer diferente. Vamos criar uma nova senoide que eu quero explicar. Primeira coisa que a gente precisa fazer para criar uma senoide é a base de tempo, certo? Então o nosso t é um vetor, a gente coloca entre colchetes. Eu quero plotar uma senoide de 0 até 5 segundos, certo? Só que eu vou colocar aqui no meio o passo de 0 a 5, porque você pode ir, por exemplo, de 1 em 1, que seria 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ou de 0.5 em 0.5, que seria 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Esse tamanho desse passo é o que a gente chama de quê? De frequência de amostragem, ou tempo de amostragem, que vai ser 1 dividido por fs, que é a nossa frequência de amostragem. Vai dar um erro. Por que que deu erro? Porque eu ainda não defini esse fs. Então vamos fazer uma super amostragem. Vamos colocar aqui, ó, 1000 amostras, certo? Pronto. Se eu definir o fs, quando eu chamar a função t de novo, já executei, eu já tenho aqui um vetor de tempo que eu chamei de t. Agora vamos criar um vetor x, que ele é representado por seno de... Qual que é a fórmula do seno mesmo? 2πf, não é? Então 2 vezes π vezes
A F é a frequência, vamos chutar uma frequência aí de 20 Hz. 2πft, que é o vetor de tempo que eu acabei de criar. Enter. Pronto. Se eu quiser plotar essa senoide, eu escrevo plot, o meu vetor de tempo, vírgula, o meu sinal. Sempre assim, pessoal. Coordenada no eixo X, que é o T, e no eixo Y, que é o X. Eu vou ter aqui a minha senoide. Olha só. Só que como ela está com a frequência muito alta, eu não vou ter muito detalhe. Eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso clicar nessa setinha aqui, clicar 2 vezes sobre o gráfico. Aí aqui no eixo X, olha só, eu tenho X limits, que vai de 0 até 5. Tá vendo? 0 até 5. Se eu colocar de 0 até 0.5, que é um instante menor, eu vou ter o quê? Um menor intervalo, então eu percebo melhor a senoide. Ou eu posso também, voltando lá, clicar aqui nessa ferramenta do zoom e selecionar aqui a parte que eu quero detalhe. Então eu tenho uma percepção melhor da senoide. Tá, então eu já sei que eu tenho uma senoide aí X com essa frequência de 20 Hz. Vamos chamar isso aqui de X1, vamos fazer melhor. Depois eu vou criar uma senoide X2, olha só, vou usar a mesma função, que ela tem amplitude 2 vezes maior que o X1 e tem uma frequência de 60 Hz, certo? Criei uma outra senoide com uma outra amplitude e uma outra frequência. Vamos criar uma terceira. Vamos falar que a amplitude dela é 20 e a frequência dela é 200 Hz. Perfeito. Então eu tenho 3 senoides. Posso plotar as 3 individualmente. Vamos criar mais uma aqui, ó. X4 com frequência de 350 Hz. Só que vamos colocar uma amplitude menor, vamos colocar aqui de 15. Eu estou fazendo isso aleatório. E eu vou falar que um sinal X é a soma de todas essas senoides. X1, X2, X3 e X4. Somei. Se eu plotar esse sinal X, ele vai ser essa mistura de todas essas senoides. Ela vai ser uma resultante. E que se eu perceber aqui, ó, olha só, é uma loucura, né? Isso aqui no domínio do tempo, como a gente está vendo, a gente não consegue analisar direito. Mas a gente percebe que é um sinal periódico. Pode ter certeza, ó. Esse desenvolvimento dele aqui se repete. Então, vamos agora aplicar a transformada de Fourier com a função que a gente acabou de obter para analisar o resultado. Então, vamos testar. Aí vamos supor que eu não sei como usa a transformada de Fourier pela função, eu escrevo help FFTF. Ah, eu vejo aqui, olha só, o preâmbulo dela é definido dessa forma. Eu venho, copio e coloco. Só que no X aqui, que é o meu vetor de entrada, eu já defini a frequência de amostragem. Vamos torcer para funcionar perfeitamente, né? Deu um erro. Deu um erro aqui. Então vamos tentar descobrir qual foi o erro na função. Plot frec ABS X. Ah tá, esse frec aqui, ó, ele vai ter que ser de 1 até cut off. Vamos tentar agora. Pronto, perfeitamente. Fiquei até feliz que não deu mais problema. Então veja bem, nós temos aqui no domínio da frequência, né? Olha que interessante. Vamos tentar colocar um grid aqui. Olha só, eu tenho quantas componentes de frequência? Uma, certo? Que ela está em qual frequência? 20 Hz. Estão percebendo? No eixo X, 20 Hz e tem uma determinada amplitude. A segunda componente de frequência acontece aqui, ó, em 60 Hz, que foi a segunda componente. Tem uma de 200 Hz e uma de 350. Veja bem que se eu tivesse este sinal resultante em mãos,
eu poderia determinar quais as componentes de frequência presentes nele aplicando o que? A transformada de Fourier, que é esse resultado que a gente obteve aqui. Eu tenho amplitudes diferentes. Só relembrando aqui, ó, que quando nós criamos a componente de frequência x1, ela tem 20 Hz e tem amplitude de 1. A com componente de 60 Hz tem o dobro da amplitude de x1. Vamos ver isso. Então eu tenho aqui 20 Hz 60, é quase que o dobro. Já a de 200 Hz, estão percebendo aqui a altura? Essa altura é justamente por causa desse valor de amplitude. Como ela tem uma amplitude maior, ela vai expressar um significado maior sobre o sinal. Ela vai influenciar o sinal de uma forma mais intensa. Então por isso que o pico aqui do módulo de x de j ômega ou x de Hz, que é o sinal x no domínio da frequência, é maior, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos melhorar isso. Vamos criar um vetor aqui, ruído, só para brincar mesmo. Tem uma função que chama rand_n, que cria um ruído aleatório de uma linha colunas, vai ser length de t. Eu estou criando um ruído aqui. Então vamos plotar só para vocês verem que ruído que é esse que eu criei. É simplesmente uma variável aleatória, olha só. Ela fica oscilando. Então se eu somo isso ao meu sinal, vamos falar que x é ele mesmo somado com ruído. E vamos plotar agora o sinal x para a gente ver o que a gente tem. Olha que bagunça, cara. Eu tenho várias senoides e ainda somado com ruído. Posso intensificar ainda a amplitude do ruído. Ruído vezes 10. Opa. Ruído vezes 10. Então vamos plotar. Eu tenho aqui uma senoide misturada com ruído. Então a gente nem vai conseguir saber que aqui tem um sinal periódico, a gente não vai conseguir perceber se aqui tem senoide. Então o que a gente faz? A gente aplica novamente a transformada de Fourier neste sinal e vai obter aqui as componentes de frequência. Veja bem que eu sei que tem uma frequência. Posso usar essa ferramenta aqui, olha, data cursor. Eu clico aqui na extremidade e tem que no eixo X aqui vale 20, que é o valor da frequência. Aqui vale 59,99, 60, aqui 200 e aqui 349. Agora percebam que eu tenho várias frequências aqui baixinhas no eixo X. Isso aqui, pessoal, é o ruído que eu acabei de adicionar ao sinal. Então ele vai ser o que? Incorporado. Tanto é que se eu aumentar o ruído aqui, ó, no sinal, vamos colocar aqui 30, 300, vamos exagerar. Quando eu fizer a FFT, olha só, a componente do ruído está tão elevada que ela está misturando com o sinal da senoide. A gente se perde nisso aqui. Então, pessoal, dito isso, espero que vocês tenham aproveitado, gostado da videoaula. Qualquer dúvida, sintam à vontade aí em perguntar, em sugerir alguma outra coisa. Então o que eu sugiro que vocês façam é criar essa função para que a gente possa trabalhar com ela mais à frente. A gente vai trabalhar agora ao longo do curso com essa função que faz a transformada de Fourier. Lembrando que a gente está gerando uma senoide ou sinais aleatórios aqui e aplicando a transformada na forma discreta. Em sala de aula a gente faz na forma contínua, que ela é mais prática, mais aplicável, só para a gente treinar ali a matemática, entender os fundamentos. Então, dito isso, pessoal, um abraço, tudo de bom.